Jackson Souza, bom dia, Leiro. Por que o Bahia não contratou ainda? Grupo City gastando muito dinheiro com o Manchester City, com o Ryan Cherki do Lyon. Para o Bahia, nada. Ainda é assim que o Bahia é o segundo do grupo. Tá aí o comentário do Jackson Souza. Gente, esqueçam todo e qualquer tipo de comparação com o Manchester City, né? Não existe nenhum tipo de comparação entre Manchester City e Bahia no sentido de gastos e de retornos e de receitas, né? Pelo amor de Deus, não dá para a gente comparar. E o Grupo City gasta muito dinheiro com o Bahia, tá? Não é porque você acha que deveria gastar mais que o dinheiro não está sendo gasto. Eu acho também que os caras poderiam fazer investimentos maiores. Eu gostaria que os caras pudessem fazer melhores e maiores contratações. É óbvio, né? O torcedor ele quer isso, ele quer cada vez mais seu time mais forte. E isso é natural. A ansiedade do torcedor nesse sentido é natural. Realmente eu entendo 100%. Agora, dizer que o Bahia não é o segundo time do grupo, ou porque o Bahia, o Grupo City não gasta dinheiro com o Bahia, gasta pouco, enfim, que o Bahia não contratou ainda, que o Grupo City... Peraí, né? Vamos com calma, né? Cada coisa é uma coisa. Eu entendo a ansiedade, né? Como você mesmo está dizendo aqui, né, Jackson? Quando chega no tempo de contratar, eu fico ansioso, pensando que o Bahia vai contratar, mas tem que parar com isso. É uma ansiedade que tem desde criança, pois é, né, velho? Então, assim, eu entendo a ansiedade, eu também fico ansioso, eu também gosto de contratação, eu também gosto de pensar na possibilidade do time reforçado, né? Isso é natural, é normal, mas a gente também não pode botar o carro na frente dos bois, né? Então vamos ter calma, né? Essa janela aí vai até o dia 10, a gente não sabe se vai chegar alguém nessa janela, e a partir do dia 10 de julho, né? Aí sim, a segunda janela oficial da temporada vai até o dia 2 de setembro, e é mais provável que cheguem reforços da segunda janela propriamente dita do que nessa. Eu gostaria que chegasse nessa? Gostaria, e torço para que até o dia 10 o Bahia consiga anunciar algum reforço, mas pelo andar da carruagem, né? Pelo desenrolar aí dos fatos, hoje já é dia 6, sexta-feira, o final de semana todo aí vai ser 7, 8, a gente vai voltar na segunda-feira, dia 9. Eu, sinceramente, acho, né, que a gente não vai ter essa atualização, né, em relação a contratações, mas enfim, talvez não nessa janela. Eu acho que vai ficar para a janela de julho mesmo, o que é um erro no meu modo de ver. Acho que a gente deveria contratar o quão mais cedo a gente puder contratar para poder o jogador se entrosar, poder participar aqui do processo de treinamento, do período de treinamentos, é melhor, mas eu entendo também, né, a questão da janela, de fato, é uma janela muito curta, é uma janela talvez até mais concorrida por conta do Mundial, e aí eu entendo talvez a necessidade de contratar na janela de julho. Agora, tem que trazer. O que não pode é deixar de trazer. O Bahia precisa se reforçar, né, não só porque tem lacunas, mas também porque os adversários, de maneira natural, vão se reforçar e a gente não pode ficar para trás, né, ao longo da temporada. Ivaldo Júnior, bom dia, Leiro. Entendo que precisamos contratar, mas não podemos trazer por trazer. Temos de trazer reforços e não apenas composição de elenco. Se for para compor, colocamos os jogadores do Sub-20. Está aí o comentário do Ivaldo Júnior. Concordo com você 100%. Né? Não adianta também trazer por trazer. Se for para trazer um cara somente para poder chegar aqui e disputar posição, chegar aqui e ver se vai jogar, né? Realmente não faz muito sentido nesse momento, porque o Bahia hoje ele tem o time titular, né? O Bahia hoje ele já tem o time titular. O Bahia hoje ele já tem uma espinha dorsal, né? O que a gente precisa é reforçar esse time titular. O Bahia, nesse momento, precisa de reforços para o time titular, né? Então, no meu modo de ver, sincero, honestamente, a gente precisa trazer jogadores realmente que façam diferença e não somente contratar por contratar. Nesse caso aí, eu estou mais pro lado da opinião do Ivaldo Júnior do que pro lado da opinião do Jackson Souza, beleza? Roberto Mendes viu que Fabrício Romano falou sobre Patrick Sequeira. Acho que essa concorrência atrapalha demais o Bahia, não deve vir, infelizmente, até marquei na notícia lá no X. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Obrigado, Roberto Mendes, por ter me marcado na notícia. Aqui, 6 horas atrás, perfeito, tá aqui, ó. Vamos lá, vamos traduzir aqui, ó. Patrick Sequeira planeja deixar o Casa Pia neste verão para dar um próximo passo. O time português agitou uma oferta concreta do Bahia, City Futebol Group, no inverno, já que agora clubes da América do Sul e da Europa estão demonstrando interesse. É um goleiro valorizado no mercado, né? O Fabrício Romano confirmou aí, né, que de fato o Patrick Sequeira é um alvo do Bahia, né? Houve uma proposta formal, concreta do Bahia e do City Futebol Group, né? O Fabrício Romano confirmou, proposta rejeitada, né, na janela anterior, e aí resta saber se nessa janela o Bahia vai de novo pressionar para contratar o Patrick Sequeira ou se o Bahia vai em busca de outro nome, né? Um nome que eu acho que morreu no mercado, né? Não sei o que é que vocês pensam em relação a esse nome, mas que chegou a ser cogitado aqui com certa força e agora morreu no mercado, é o nome, quer dizer, morreu em relação ao Bahia, pelo menos, é o nome do Dida Ramírez, né? Moisés Ramírez,
goleiro lá do Independente Del Valle, né? Um cara que foi cogitado aqui, né? A gente teve ali uma espécie de namoro do Bahia com o Dida Ramírez na época, né? Com o Moisés Ramírez, um goleiro de 24 anos. Acho que é um goleiro que tem um perfil um pouco diferente do Patrick, porque o Patrick já é um cara, acho que um pouco mais experiente, né? Tem 26 anos, é um cara já mais robusto, né? Em termos de carreira, já está jogando no futebol europeu e tudo mais. Então, acho que o Patrick tem um pouco mais de cancha. Mas, no meu modo de ver, acho que um goleiro interessante para essa tentativa, né? Já que a gente não tem aí, nesse momento, o Patrick Sequeira, talvez com a facilidade de contratação que a gente gostaria nesse momento, é o nome do Moisés Ramírez, né? Goleiro do Independente Del Valle, equatoriano, né? Foi convocado, inclusive, para a seleção equatoriana, e não esteve ontem como titular, né? Esteve no banco. Mas é um cara que frequentemente é convocado para a seleção equatoriana. É um cara que vem jogando lá no Independente Del Valle, perdeu um pouco de espaço nessa temporada, né? É bem verdade. Ano passado ele foi titular absoluto, né? Esse ano ele já não foi titular em tantos jogos assim, né? Ele teve aí uma perda de posição, né? Nesse contexto para outro goleiro, né? Ele não é mais o goleiro titular absoluto do Independente Del Valle, mas eu vejo como um nome interessante. É um goleiro que é campeão de Copa Sul-Americana, campeão de Recopa, né, campeão equatoriano, Supertaça do Equador, já foi campeão sul-americano sub-20 também. Né? Então, eu vejo como um nome interessante. Não sei como é que está a situação dele no mercado, não sei como é que está a situação dele momentaneamente em relação à parte física, né? Mas é um goleiro de 24 anos, um goleiro de 1 metro... Agora é um goleiro de 1,85 m, não é um goleiro tão alto assim, né? Um goleiro que sabe jogar com os pés, que tem certa qualidade, né, nesse quesito, que é um quesito importante para o Grupo City, para a maneira que o Bahia joga. Então, de repente, pode ser um nome para o Bahia voltar às forças, né? O Bahia voltar às atenções. Pode ser uma alternativa, né? Já que nesse caso aí do Patrick Sequeira, como disse o Fabrício Romano, vários clubes da América do Sul, né, e também da Europa estão demonstrando interesse na contratação do Patrick Sequeira, que sim, nesse momento planeja deixar o Casa Pia neste verão, né? Nessa janela agora, para dar um próximo passo na carreira, né? E como disse o Fabrício Romano, já houve uma proposta formal do Bahia na janela passada, né, que terminou sendo rejeitada pelo Casa Pia, e agora provavelmente, né, mais ofertas vão chegar, porque o Patrick Sequeira planeja e quer deixar o time português nessa próxima janela que está por vir, tá? Um abraço aí para o Everson Lopes, bom dia, galera. Acho que muitos jogadores de fora irão tentar ficar na Europa, e a segunda opção seria voltar. Mas com a parada do Mundial, daria para esperar julho. Muitos jogadores têm contrato. Pois é isso, né? É o que eu acabei de dizer. Muitos jogadores, de fato, têm contrato, né? Tá aí, ó. Daria para esperar julho, muitos jogadores têm contrato. Exatamente, como eu acabei de dizer para vocês, tem contrato, né? A gente tem aí essa janela muito curta, né? Nesse período de Mundial, até o dia 10, então não sei se é viável trazer alguém nesse momento. Eu gostaria que sim, porque você consegue trazer um jogador para poder ficar já, né, integrado no clube, treinando, né? Esse intervalo de tempo que o Bahia vai ter para poder treinar e se recuperar até a volta. Até a volta do Mundial, acho que seria interessante ter reforços aqui, mas me parece, eu tô com o Elberson nessa, me parece que o Bahia vai focar as energias aí na janela de julho, tá? Antigamente não contratava porque não tinha dinheiro, e agora qual é a desculpa? A mesma, velho. O Bahia não tem dinheiro igual os adversários têm, velho. Não tem. Né? Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão disputando o Super Mundial de Clubes, é natural que eles se movimentem, né, com mais grana, com mais força no mercado. Mas se você tirar, Washington, esses times aí do Mundial, me diz um time que está super se reforçando nesse momento, nessa janela do mês de junho, não tem. Diz aí para mim um time que está assim, meu Deus do céu, esse time aqui está fazendo miséria na janela de junho. Só os times nesse momento do Mundial, né? Nenhum outro time da Série A, se você parar para analisar, está fazendo assim grandes investimentos ou está fazendo contratações que desequilibrem nesse momento na janela de junho, como eu falei, com exceção dos times do Mundial. Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Esses aí estão se reforçando com mais peso, né, por conta, obviamente, do Mundial de Clubes. Então, isso tem um porquê, isso tem uma motivação, né? Então, eu acho que a questão é essa. O fato de ter virado SAF e de ter hoje, né, ter seu futebol vinculado ao Grupo City, não significa que o Bahia simplesmente do dia para a noite vai contratar todos os melhores jogadores do mundo, né? Como eu disse para vocês, não existe uma desculpa, existe uma questão de um orçamento e uma receita a se seguir. Véio. Eu gostaria que o Bahia trouxesse jogadores de qualidade pagando altíssimos salários e gastando muita grana, gostaria. Mas, infelizmente, ainda essa não é a nossa realidade.
né? Então a gente precisa entender onde é que a gente está nesse momento. O Bahia tem uma receita hoje ainda de 300 milhões de reais. A única diferença, né, da questão do Bahia, do ciclo do Bahia, né, em relação à parte financeira, né, do Campeonato Brasileiro, é uma só. É porque antes a gente tinha 300 milhões de receita, só que tinha 300 milhões de dívida e um passivo gigantesco. Hoje o Bahia tem 300 milhões de receita, mas não tem dívida. Então esses 300 milhões de receita podem ser investidos na sua totalidade, né, para poder, obviamente, a gente ter infraestrutura, investimento de base, staff, atletas, contratações, tudo isso, né? Então, antes a gente tinha 300 milhões, né, 200 e poucos milhões, e a gente tinha uma dívida muito alta. Hoje a gente tem 300 milhões, mas tem uma dívida zerada, né, ou praticamente controlada. Então, essa é a diferença. Agora, o Bahia não tem como competir ainda financeiramente, por exemplo, com times como o Flamengo, que tem orçamento de 1 bi. Né? A gente está falando de um orçamento do Flamengo 4 vezes maior que o do Bahia, por exemplo. 3 a 4 vezes maior. Então, a gente precisa entender ainda o posicionamento e o local que o Bahia está inserido. Né? E a torcida, eu acho que às vezes ainda não conseguiu entender, né? Com ansiedade, com essa questão de querer, obviamente, contratar tudo e todos. E, meu Deus do céu, se dependesse da torcida, todo dia tinha uma contratação, né? Todo dia chegava alguém. Todo dia o Bahia tinha que anunciar um reforço. E não é assim que funciona. Já falei para vocês que vida real não é futebol manager. Vida real não é FIFA, que você aperta um botão, dispensa o jogador, aperta outro botão, contrata outro jogador, aperta um botão, manda o jogador embora. Se você não pagar, você não tem processo judicial. Vida real é diferente de FIFA, né? E às vezes a gente tem um imaginário um pouco enviesado, né? Porque a gente tem no mundo virtual algumas facilidades que termina de alguma maneira enviesando dessa visão. Peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal antes de mais nada, ative o sininho de notificações e, claro, deixe o seu like. Vou ser chato com isso, porque você provavelmente me conhece do canal Infobahia, mas estamos banidos de fazer qualquer tipo de conteúdo, né, no nosso canal antigo, pelo YouTube, por tempo determinado. Não sabemos se vamos voltar com o canal, se a gente vai conseguir retomá-lo. Portanto, já peço que você engaje nesse novo canal aqui, porque se a gente não conseguir recuperar o outro, esse vai ser o nosso novo canal para poder nos comunicarmos com vocês, tá? Então, confere aqui embaixo, vê o botãozinho de inscrever, se vê se ele tá clicável, ativa as notificações e, claro, deixa o likezão aí para fortalecer o nosso trabalho, beleza?